Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse é a nossa primeira aula do módulo 2. Nós vamos começar a falar sobre os orixás. Eu sou o pai Jonathan de Oxalá, sacerdote do terreiro de Umbanda Aprendiz de Caboclo. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou estar falando com vocês sobre algo mais genérico sobre os orixás. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre cada um deles, falando sobre suas características, sobre sua personalidade, seus alimentos, entre outras coisas. Não esqueçam que o PDF que acompanha, ele é complementar ao vídeo. Não é o que é falado no vídeo não está no PDF, o que está no PDF também às vezes não vai estar no vídeo. Então, para começar, eu quero falar com vocês assim. Tem um vídeo que eu acabei de postar aí para vocês, que ele fala da diferença de Umbanda, Candomblé, Espiritismo e Macumba. Então, assistam ele, tenham já esse conhecimento para entenderem o que nós vamos falar daqui para frente. A visão que o Candomblé tem do Orixá, ela é um pouco diferente da visão que a Umbanda tem do Orixá. Novamente, no Candomblé o Orixá se manifesta, ele baixa no terreiro. Na Umbanda não. Na Umbanda, as manifestações que nós temos durante uma gira, durante a nossa sessão, é a manifestação de falangeiros, é a manifestação de espíritos que são agrupados em falanges ou em linhas de trabalho. De acordo com cada graduação daquele espírito ou característica dele, ele se molda com um arquétipo específico e acaba pertencendo àquela linha de trabalho. Então, para início da nossa conversa, seria lembrar que os orixás na Umbanda, eles são louvados, eles são a nossa referência e o nosso norte na Umbanda. Todos os guias que trabalham no terreiro, eles têm uma regência específica. Então, eles são regidos por um orixá. Por exemplo, temos lá Caboclo Sete Flechas, regido por Oxalá. Temos Caboclo Tupinambá, regido por Iemanjá. E assim sucessivamente. É comum que no terreiro a gente fale a palavra prestar conta. A quem você presta conta? Digamos que isso seria uma analogia de quem é seu chefe. Para quem você trabalha. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa. Quando nós falamos em orixás e guias que trabalham para esses orixás, nós estamos levando em conta os fatores principais da criação. Olorum, Zambi ou Deus, independente do nome, ele tem os seus orixás como uma divisão dele que gerencia, que cuida, que rege cada um dos seus fatores da criação. São eles fé, amor, conhecimento, justiça, lei, geração e evolução. Independente de qual é o orixá, há doutrinas que entendem que são dois, um casal, para cada um desses fatores. Então, há doutrinas que possuem 14 orixás. Há casas que possuem 7, há casas que ainda cultuam Nanamburuque, Omolu. Então, varia muito da doutrina de cada local. Porém, é importante lembrar que são esses os fatores importantes. É isso que é a característica principal. Porque quando nós falamos em orixá, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é uma imagem de um santo que fica no congá de um terreiro. Porém, a imagem que fica no congá de um terreiro é de um santo católico. E nós não somos católicos. Nós somos africanos. Nós temos raiz africana. Então, existe uma miscigenação, existe um sincretismo que une a imagem do Ogum com a imagem do São Jorge e faz com que haja essa referência. No entanto, Ogum não está montado num cavalo branco. Ele não é soldado romano. É bem provável que o Jorge, que viveu em terra, possa ter sido filho de Ogum. Falando já nesse ponto agora de ser filho do orixá. Todos os médiuns, eles possuem o seu ori. É o centro da nossa cabeça, aonde quando a criança é pequena, nós chamamos de moleira. Ali é o nosso ori, é o nosso chakra coronário, é onde fica a nossa emanação principal de energia. Pense nisso como um chafariz de energia.
tá? Ele que gera a nossa aura, ele que nutre o nosso perispírito. E o nosso orixá é o regente desse ori, a divindade que rege ele, que nutre ele, que é responsável por ele, que conhece ele. Então, quando você vai num terreiro e você descobre quem é o seu orixá, você descobre isso. Qual divindade cuida do seu ori, cuida de sua cabeça. Ori é cabeça, tá? Então, seria essa a primeira informação. Os orixás, por mais que todos eles da doutrina de cada casa, eles têm uma influência e uma certa um acesso à sua vida, então eles influenciam você de alguma forma durante toda a sua jornada. Porém, um deles é o seu pai ou sua mãe, é o dono da sua cabeça. Agora a gente pode colocar uma observação aqui. Mas eu não sou de terreiro, eu sou evangélico, eu sou budista, eu não sou de terreiro, eu tenho orixá? Sim. Você é de outra designação, você ainda possui o seu ori do mesmo jeito, então você possui de alguma forma algum fator da criação ligado com você. Você possui alguma energia de Olorum, alguma dessas características presa com você. Você é um filho daquela divindade. Então, não uma... Como eu posso explicar para vocês assim? Não precisa vestir o branco para daí você ter orixá. Às vezes você já tem um orixá que ele protege, você já tem os guias que ele protege, sem necessariamente estar dentro de um terreiro, de um ilê, de uma tenda, de uma choupana. Então, continuando. Na Umbanda, como eu falei, quem se manifesta não é o orixá. Quem se manifesta são os falangeiros, são os espíritos, são os eguns. Esses espíritos, eles tiveram uma vivência terrena, passaram pela Terra em algum momento de todos os anos de criação, tiveram seus aprendizados, seus conhecimentos, a sua evolução, foram doutrinados, foram ensinados do lado de lá, foram ensinados a como trabalhar conosco aqui, como conseguir fazer essa incorporação. Eu vou falar em outro vídeo como funciona a incorporação, o que é a incorporação, mas esse espírito se aproxima de nós, consegue passar essas mensagens, mas eles são ensinados para isso, como fazer isso. Não é qualquer espírito que pode simplesmente acessar, passar e passar alguma informação. Nós chamamos, quando um espírito qualquer passa, nós chamamos de obsessor, que é um espírito que não representa a lei, ele não segue a lei divina e ele acaba incorporando numa pessoa e se passando por um outro espírito para obsediar a pessoa, para se aproveitar, para sugar energia, enfim. Além disso, os orixás, quando nós fazemos comidas de santo, que há terreiros que chamam de amalá, mas a palavra amalá, ela é o nome da comida de Xangô. A comida que Xangô, o orixá Xangô come, a principal se chama amalá. Há terreiros que acabaram ficando com essa designação para todas as oferendas, mas não é verdade. Oferenda é oferenda, amalá é amalá. Vou deixar a foto aqui do lado de como é o amalá de Xangô. Tá? Não são todas, eu faço uma oferenda para Oxalá e um amalá de Oxalá. Não é uma oferenda de Oxalá. Ela tem um nome específico. Eu vou colocar nos vídeos dos orixás, cada um deles eu vou colocar suas comidas preferidas, seus alimentos principais, com os seus determinados nomes, para que não haja tanta confusão. Não está errado, cada casa tem sua doutrina, novamente, consulte seu sacerdote para saber a doutrina de sua casa. No entanto, a palavra amalá, ela foi herdada disso. Comida de Xangô, com esse nome, acabou ficando nome para todas, mas é daí que surgiu. Não existe certo ou errado nesse caso. Existia uma visão de que o orixá comia apenas alimentos específicos, mas isso foi começando a se evoluir, de que nós vivemos num país tropical, onde existem muitas frutas aqui que não existiam na África, que não existiam nas primeiras oferendas feitas. Há alimentos que são feitos hoje por orixá que os negros na senzala não conseguiam fazer. Então, essa visão de alimento para o orixá mudou muito. Aqui entra mais uma informação que é importante consultar sempre a sua casa.
o ato de fazer uma oferenda, entregar comida para o orixá, na doutrina da nossa casa, nós entendemos que primeiro Exu. Primeiro se alimenta Exu. Há lendas e histórias que explicam o porquê disso, mas para a doutrina umbandista existe o fato de que Exu é o mensageiro dos orixás. É ele que reside na terra. Enquanto todos os outros orixás vivem no Orum, que é o nosso céu, enquanto todos eles estão lá, Exu está no Aie, está na terra. Exu está aqui conosco. Então, quando nós fazemos uma oferenda para Oxóssi, é Exu que vai pegar essa oferenda e vai levar para o Ogum. Ele é o mensageiro que leva a oferenda. Então, nós acreditamos que você precisa primeiro agradar ele, devido a todas as histórias e lendas que temos dele, que ele é o comilão, ele sempre tem fome. Você dá um pouco de axé para ele primeiro e pede que ele leve. Como nós orientamos os filhos aqui? Acenda uma vela para Exu, coloque o padê de Exu, que é a comida principal dele, ou pegue um tanto daquela oferenda que você vai ofertar para o orixá e dê para ele. Se você vai ofertar um cacho de banana para Oxóssi, você dá uma banana para Exu, para evitar que Exu se negue a levar aquela oferenda. Isso varia muito de doutrina para doutrina. Tem casas que nem reverenciam Exu, que dizem que isso não afeta. Então, não estou aqui para julgar nenhuma casa, mas a nossa doutrina é essa. Primeiro se saúda Exu. Primeiro se alimenta Exu, depois se alimenta o restante. Por quê? Porque ele é o mensageiro, é ele que vai levar a oferenda. Então, você alimenta ele primeiro e pede, leve essa oferenda para o Pai Oxóssi que nós estamos fazendo. É para isso que se faz. É importante continuar. Por que eu estou falando de tudo isso? Nós vamos estar falando dos orixás nos próximos vídeos e alguns temas que eu vou estar falando lá, é importante que você já tenha uma base, já saibam o porquê que eu vou estar falando aquilo lá. Além disso, nós temos tabus que são importantes o médium lembrar, são importantes a pessoa lembrar. O que são isso? Tem uma outra palavra usada que é quizila. Pense nisso como alergia, como não gostar, como desgosto, como irritabilidade. Exemplo, Pai Oxóssi, ele tem quizila, ele tem tabu com mel, porque existem histórias e uma lenda que diz que o filho dele foi picado por abelhas porque tinha mel nos alimentos. Então, com isso a cultura acabou agregando esse tabu ao Oxóssi. Quando você vai ofertar oferendas para Oxóssi, você coloca melaço, você não coloca mel. Isso entre outros. Eu vou estar falando nos orixás, daí cada um deles, mas todo orixá tem algum tabu, tem alguma coisa que ele não aceita, que ele não gosta e que não adianta pôr. Exemplo, Oxalá não gosta de dendê. De todos os alimentos que são feitos para orixás, quase todos, se não todos, são feitos com azeite de dendê. Para Oxalá não se põe, ele tem quizila com dendê. Então, varia muito de cada orixá. É importante que as casas vão ensinando seus filhos sobre isso, para que você não oferte para aquele orixá um alimento que ele não come. Falando ainda disso, o orixá ele não vai comer fisicamente aquele alimento. Se você ofertar para ele, vamos usar aqui o axoxô. Axoxô. Eu vou colocar aqui do lado uma imagem de como ele é e vou explicar no vídeo de Oxóssi. Mas, se você ofertar para Oxóssi axoxô, ofertou para ele, ele não vai baixar em terra, aqui no Aie, e vai comer aquele alimento. Algum falangeiro, ou mesmo Exu, vai levar aquela energia espiritual daquela entrega. O que é isso? Vai levar o amor daquela entrega, vai levar o elemento essencial da vida que tem naquela entrega, que é alimento. Então existe energia ali. Vai levar aquilo para o orixá. É isso que é a entrega. O alimento varia também de cada doutrina, mas ele pode ser, de acordo com as casas, consumido pelos filhos. Depois de ofertado, depois de dado para aquele orixá, desde que aquela oferenda não seja negativada, desde que aquela oferenda não seja totalmente consumida, a energia dela ela acabe ficando negativa. Em outro vídeo eu explico sobre isso. Mas desde que não aconteça isso, você pode consumir aquele axé. Você pode consumir aquele alimento para lhe trazer um pouco daquela energia daquele orixá.
Então, sobre comidas, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, explicando o preparo, como fazer, por que tem que ter preceito na hora de fazer a comida. Certo? Então, pessoal, esse vídeo é isso, explicando um pouquinho de como são os orixás, explicando um pouquinho do que nós vamos falar nos vídeos aí pra frente. Além de tudo isso, existe uma coisa muito importante, não esqueçam, orixás são energias da natureza. Orixás não possuem forma física, eles viveram, segundo algumas lendas, eles viveram na Terra, eles foram levados à criação, assumiram seus postos como orixás superiores. Algumas lendas dizem isso. No entanto, importante, eles são energias da natureza. Eles são forças da natureza, sem forma física. Eles não são um senhor de braços abertos, Jesus Cristo. Eles não são um homem montado num cavalo, São Jorge. Não, eles são forças da natureza. Obrigado, pessoal. Acompanhem nossos próximos vídeos. Até mais.